Obrigado, pastor. Opa. Graça e paz, igreja. Amém. Vocês estão bem? De verdade? Nem uma aprovaçãozinha assim para experimentar a fé de vocês? Ai, peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir esse negócio aqui, Jeová. Amém, glória a Deus. Aleluia. Feche teus olhos, vamos fazer mais uma oração. Pai, sem inviabilizar todas as orações que já foram feitas até esse momento, o louvor, Deus, que falou aos nossos corações de uma maneira tão preciosa, Senhor. As crianças aqui orando, como é bom ver, Senhor, as criancinhas aqui já presentes aqui, fortalecidas na Tua palavra. Oh Deus, forma dessas crianças aqui, pastores, missionários, que possam dar continuidade ao trabalho que nós estamos fazendo hoje. Eles são o nosso futuro, são eles que estarão à frente dessa igreja aqui futuramente. Como eu peço, Deus, limpa a mente de todos que estão aqui, tira todo preconceito acerca da palavra que será ministrada. E quanto a mim, Deus, como eu sempre peço, sou falho, sou limitado, mas usa-me como instrumento Teu para ministrar essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração, no nome santo de Jesus. E a igreja diga... Amém, glória a Deus. Vocês já pararam para pensar que nós estamos a menos de 2 meses do final do ano de 2025? Ainda esses dias eu tinha acabado de nascer. Tá bom, nem tão pouco tempo assim, mas ainda ontem era janeiro e hoje nós já estamos aí quase no limiar de um novo ano aí, que eu acredito que vai ser muitíssimo melhor do que está sendo 2025. Quantos creem nisso? Mas pelo menos para mim passou rápido demais aqui, né? Eu não sei se para você foi assim também, muito embora o relógio ele continue sempre andando ali na mesma velocidade, são sempre 24 horas por dia, mas é essa impressão que eu tenho, de que os dias estão passando rápido demais. E se 24 horas para você não é mais suficiente, eu tenho a solução para o seu problema: acorde mais cedo. Mas falando sério aqui, a explicação pode estar nessa nossa vida tão corrida, com toda a nossa energia, tempo, dinheiro sendo investido no trabalho, no sustento da família, sendo investido aí no sucesso profissional, no reconhecimento pessoal e tantas outras coisas aí. E às vezes, ou muitas vezes, nós nos focamos mais nos nossos problemas do que em qualquer outra coisa aí. Mas às vezes é bom nós pararmos por um momento para nós não nos esquecermos de lembrar de quem nós fomos, quem nós somos e quem nós seremos no futuro. E se você parar para pensar, isso fala aqui algo muito mais abrangente. A visão predominante, mas não determinante, é de que você seja o resultado aí de uma complexa interação entre a genética, que é as características que você traz consigo desde o seu nascimento, e do ambiente onde você está inserido, como família, como a cultura, como tradição, como as experiências, o aprendizado, como o condicionamento. E eu disse não determinantes, por quê? Porque o seu passado pode não determinar quem você será no futuro, amém? E como seres humanos, nós estamos em constante evolução. E isso não tem nada a ver lá com a teoria da evolução de Charles Darwin, não. Tá? Que ali ele propõe que os seres humanos e os macacos, eles compartilham então ali de um mesmo ancestral em comum, como diz lá a ciência lá. E a espécie, elas se evoluem, elas se modificam aí ao longo do tempo. Mas a Bíblia diz assim: façamos o homem à imagem do macaco conforme a sua semelhança. Não, ela não diz assim. O que Deus diz lá? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a Bíblia diz mais lá: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. E eu tenho certeza que a minha família, ela não descende do macaco. Se tem alguém aqui que acredita nisso, eu não vou entrar nessa discussão familiar. Mas como cristãos, nós somos, então, resultado não de uma evolução, mas sim de uma transformação. E quando eu falo aqui em transformação, é algo muito além de Romanos 12:2, lá, que diz: não se conformem com as coisas deste mundo, mas sejam transformados pelo quê?
pela renovação das vossas mentes, para experimentarem o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Criador, que é Deus que está nos céus, amém? Então começa com uma transformação aqui de mente, né? Mas também isso envolve aqui nós fazermos diferença nesse mundo. Nós sermos aqui sal da terra, nós sermos luz do mundo, sal que dá sabor, sal que conserva, luz aqui que dissipa aqui todas as trevas, para que todos vejam e louvem o Pai que está nos céus. Sabe, é ter as mãos limpas, é ter um coração puro, é ter um espírito reto e inabalável, como disse ali Davi, sabe, é tomar cada um a sua cruz e seguir Jesus, independentemente de quão pesada seja a sua cruz. E tudo isso só termina quando terminar. Quando nós chegarmos ao fim da nossa caminhada aqui nessa terra, quando finalmente nós então iremos lá para a glória, estaremos sempre na eternidade com Jesus, né? E a Bíblia diz lá, onde não haverá mais lágrimas, não haverá morte, não haverá mais luto, não haverá pranto, não haverá nem dor, também não haverá ontem, não haverá hoje, não haverá amanhã, porque a eternidade não é apenas um tempo aqui infinitamente longo aqui, mas a ausência completa aqui do tempo. E isso aqui não terá a menor importância, porque o que realmente importa é estar ao lado de Jesus eternamente, amém? Diga assim, eu quero estar lá também. Então hoje eu quero contar a história para vocês de um homem, como base aqui para a nossa prédica de hoje, e aprender quem ele foi, quem ele é e quem ele será, e o que ele fez, mesmo sabendo que ele tinha um pouco tempo de vida. De quem que eu estou falando? Talvez você esteja pensando aí que é Jesus. Também, mas não é Jesus, né? Não é especificamente aqui sobre Jesus, mas um dos seus discípulos, e eu estou me referindo ao apóstolo Pedro. Então abram suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 12. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 12, eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora, onde a tradução de algumas palavras e frases aqui torna mais fácil aqui de entender, sem que seja necessário aqui explicar o significado de algumas palavras, porque o texto aqui ele se auto-explica. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 12 até o 15. Diz assim, portanto, sempre lhes lembrarei estas coisas, embora já as saibam, e estejam firmes na verdade que lhes foi ensinada. E é apropriado que enquanto eu viver, continue a lembrá-los, pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que em breve partireis desta vida. E o versículo 15 vai dizer aqui, por isso me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembrem destas coisas depois da minha partida. Até aqui por enquanto. Sabe, eu sempre me esqueço de colocar um tema nas minhas mensagens, e quando eu coloco, eu não me lembro de falar qual é. Então, lembrando aqui para não esquecer, o tema da mensagem de hoje é não se esqueça de lembrar. Você pode repetir? Não se esqueça de lembrar. Amém. Então, apenas para contextualizar o momento dessa passagem aqui, o apóstolo Pedro ele estava preso quando ele escreveu essa segunda carta, aproximadamente lá no ano 66 depois de Cristo. E a tradição diz que ele estava então preso ali num local chamado prisão Mamertina, na cidade lá de Roma, onde ele passou os seus últimos meses de vida, antes dele ser julgado, antes dele ser condenado, e ser executado aí aproximadamente um ano após a sua prisão ali. E Pedro, ele sabia que quando ele começou a escrever essa carta, que o seu tempo aqui era bastante curto, era muito curto. E acabamos de ler aqui no versículo 14, pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que em breve eu partirei desta terra, desta vida. Sabe, e diante dessa situação aqui iminente, eu posso dizer, felizmente para nós hoje, Pedro teve tempo aqui de escrever sobre as coisas que importavam para ele aqui, ou seja, a verdade do Senhor, a salvação pela graça e todas as demais coisas que envolvem aqui esse tema. E essa segunda e última carta aqui do apóstolo é como se fossem lembretes, sabe? Como se fosse ali aqueles post-its que você lá no seu trabalho, você sai grudando ali no monitor do seu computador, em casa você gruda lá na porta da geladeira, lá, enfim, né? Você vai grudando aquele negócio em todos os lugares lá, para você lembrar de alguma coisa que é importante então, e você não pode se esquecer. E ele diz aqui no versículo 15,
Por isso, me esforçarei para garantir que você se lembre, sempre se lembre dessas coisas depois da minha partida. E ele partiu há quase 2000 anos atrás, e ainda hoje nós somos chamados aqui a nos lembrar dessas coisas. Mas nós bem sabemos que os destinatários dessa carta eram as mesmas pessoas destinatárias da sua primeira carta, ou seja, aos eleitos lá, que são os forasteiros da dispersão, no Porto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, como diz lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 1. Então aqui, nessa segunda carta de Pedro, no capítulo 1 e dos versículos 12 a 15 que nós lemos, Pedro ele está se certificando aqui que todos aqueles que leriam essa carta, os forasteiros da dispersão, se lembrassem dessas coisas. E talvez você esteja aí no seu lugar se perguntando assim, mas que coisas são essas, pastor? E aqui eu preciso voltar então ao início do capítulo para nós entendermos quais eram essas coisas sobre as quais Pedro insiste tanto para que nós nos lembremos. Sabe, talvez eu esteja ficando muito sentimental nessa minha idade que eu estou hoje, nem tão avançada assim, mas eu posso imaginar Pedro aqui, sabendo que a hora da sua morte, ela se aproxima, ele está olhando para o passado, ele está olhando para trás, ele está olhando para a sua vida aqui, ou seja, quem ele foi e quem ele é nesse momento específico da história aqui, em que ele escreve essa carta, e quem ele será logo em breve, pois ele vai dizer lá no capítulo 3, no último capítulo dessa segunda carta que ele escreveu, no versículo 13, que ele aguarda com grande expectativa lá os novos céus e a nova terra que foi prometido por Jesus Cristo. E se Jesus Cristo prometeu, ele cumpre. Então voltemos aqui para o verso 1 do capítulo 1, se você está na sua Bíblia, olhe um pouco mais acima na página aí, se você está no celular, role a tela um pouco para cima, onde nós encontraremos aqui uma saudação. Diz assim: eu, Simão Pedro. Aqui um ponto de atenção. Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta a vocês que compartilham da nossa fé, preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Interessante perceber aqui que Pedro, ele começa a última carta, escrita antes da sua execução, aqui chamando a si mesmo de Simão Pedro. E justamente por isso, muitos comentaristas, muitos estudiosos da Bíblia acreditam que essa segunda carta aqui foi escrita por uma outra pessoa, devido aqui à mudança nas características, na forma da escrita, no estilo, no assuntos que são diferentes da sua primeira carta. Mas, no entanto, eu penso aqui que o motivo disso é que o propósito das duas cartas é bem diferente, e por isso talvez exija aqui uma escrita diferente. Mas como diria o nosso professor, nosso saudoso professor e pastor Russell Shedd, né, amor? Ele sempre dizia assim: nós só vamos saber disso quando nós chegarmos no céu e perguntarmos lá para Pedro. E a primeira carta, então, ela foi escrita para encorajar aqui os cristãos a permanecerem firmes na sua fé durante lá os difíceis tempos de perseguição lá e ameaça pelo Império Romano. E já a segunda carta, ela foi escrita para encorajar os crentes a buscar aqui maturidade espiritual. Sabe, resistindo lá aos falsos mestres, às influências prejudiciais, e também para os seus leitores aqui viverem uma vida piedosa, uma vida de devoção a Deus, aqui à luz da certeza do retorno e do julgamento de Jesus Cristo. Quantos estão me entendendo? Então, aqui no verso primeiro, Pedro, ele olha para o passado, talvez, para quem ele era. De um lado, ele ainda é Simão, um simples pescador, com uma boca grande, que talvez dizia coisas que não deveria dizer, ali um temperamento extremamente forte, que fazia as coisas que talvez ele não deveria fazer, mas como ninguém, como nenhum outro dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, ele foi o mais fervoroso, ele foi aqui o mais intenso, ele foi o mais entusiasmado no seu desejo aqui de viver para Deus e viver para Jesus Cristo, mesmo eventualmente cometendo alguns erros, falando ou fazendo alguma bobagem. Mas sabe, ele foi um homem que se voluntariou a fazer coisa que ninguém queria fazer, como andar por sobre as águas, por exemplo. Mas no minuto seguinte ele afunda aqui, ele olha para as circunstâncias ao seu redor e ele afunda literalmente conforme significa o seu nome. Ele afunda como se fosse uma pedra. Mas era um homem
que quando estava num pequeno grupo ali, discutindo teologia, e o mestre faz, então, uma pergunta muito difícil, uma pergunta com uma resposta bastante complexa, uma daquelas perguntas que no seminário nós respondemos com Deuteronômio 29, né, ali quando você tenta fugir ali de uma resposta que você não sabe qual é. E para quem não sabe, Deuteronômio 29, o pastor Roberto vai saber disso, as coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor. Então, pega a dica. Quando alguém fizer uma pergunta difícil para você, você não saber a resposta, faz cara de inteligente, cara de que sabe a resposta, e responde Deuteronômio 29. Fala assim, olhe, eu não vou lhe responder, porque as coisas secretas pertencem ao Senhor. Amém? Amém nada, fala a verdade, só fala que não sabe. Mas nós sabemos que os outros homens, nessa mesma ocasião aqui, tentaram dar ali umas respostas aleatórias para Jesus, né? Um disse assim, Elias, outro disse João Batista, outro disse Jeremias, um outro quarto lá disse assim, ou algum dos profetas, não é verdade? Mas Simão, ele veio aqui com a resposta correta, ele diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que está lá em Mateus 16. Mas menos de 5 minutos depois, aqui de ter dado essa resposta, de ter estado no topo do mundo, porque Jesus mesmo disse que sobre ele a sua igreja seria edificada e as portas do inferno não prevaleceriam aqui contra ele, né? Pedro aqui de novo com a sua boca grande aqui, quando ele reprova a atitude de Jesus e sobre um outro assunto que não tinha nada a ver com esse primeiro aqui, recebe uma dura repreensão de Jesus. Jesus diz, afasta-te de mim, você é pedra de tropeço para mim. Eu fico imaginando se algum de nós recebesse uma resposta dessa, acho que a gente desviava, não é verdade? Mas o homem, Simão, ele sai de um extremo a outro ali em questão de minutos. No momento ele está comendo com Jesus à mesa, no momento seguinte Jesus quer lavar os seus pés, que ele recusa. Então Jesus diz para ele assim, olha, se você não me deixar lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Simão então olha para ele e diz assim, se é assim então, lave-me o corpo inteiro. A Bíblia não diz exatamente isso, a Bíblia diz, se é assim, então lave minhas mãos e a cabeça, mas acaba sendo a mesma coisa aqui. E no momento ele diz assim, por ti eu darei a minha própria vida, e ele diz mais lá, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo eu te negarei. E no momento seguinte, poucas horas depois desse momento aqui, reunido então ali com outro grupo de pessoas, ele teve a oportunidade perfeita ali de testemunhar Cristo, mas ele ficou ali com tanto medo que não apenas desperdiçou a oportunidade, mas até praguejou e negou que fosse um seguidor de Jesus. No momento, ele é Simão, que é um homem que está dormindo com seus amigos, quando ele deveria estar vigiando, enquanto Jesus orava no jardim. No momento seguinte, ele é um homem que saca de uma espada, arranca a orelha de um soldado, e você querendo ou não, aquele soldado ele estava ali cumprindo o seu dever, sabe, no momento, numa extremidade, ele é um homem destemido, ele é um homem bastante corajoso, e num outro momento, na outra extremidade aqui, ele é um covarde espiritual, ouvindo o galo cantar, depois de ter negado Jesus 3 vezes. Esse é Simão. Muito embora Jesus já tenha dado o nome a ele de Cefas, uma palavra aramaica aqui para rocha, o equivalente do grego para pedra, logo lá no seu primeiro encontro, lá com Filipe, enfim, mas o comportamento durante esses anos todos, esse tempo todo, foi de Simão. E esse novo nome, Cefas, rocha ou pedra aqui, não é apenas um apelido aqui, mas é uma declaração de quem Simão se tornará no futuro, quando Jesus diz assim, você será chamado Pedro, em algum momento no futuro. Então, nesse momento aqui da história, ele é Pedro, um apóstolo de Jesus Cristo, um pastor das ovelhas de Deus, um pescador de homens, sabe, o homem dos extremos ali, do momento da negativa tripla para a tripla afirmação de amor a Jesus Cristo. Sim, Senhor, eu amo. Por 2 vezes ele disse isso. E na terceira vez Pedro diz, o Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu o amo. Então Jesus acrescenta, lá em João, no capítulo 21, nos versos 18 e 19, ele diz assim, eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, quando você era Simão, você podia agir como você bem entendia, você vestia-se e ia onde você queria. Mas quando for velho, então agora, Pedro, estenderá suas mãos e os outros
te vestirão e te levarão aonde você não quer ir. E isso aqui, ele é amplamente entendido como o futuro aqui, martírio de Pedro por crucificação. E Jesus diz, ele acrescenta lá, Jesus disse isso para informá-lo de que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. E no versículo aqui, no final do versículo 19, disse assim, então Jesus disse, siga-me. 3 anos antes desse momento, Jesus chamou Simão para segui-lo. E agora, 3 anos depois daquele chamamento lá atrás, Jesus agora chama Pedro para que ele continue o seguindo. E Pedro seguiu. Graças a Deus por isso. Simão e Pedro. Simão, Pedro. 2 personalidades aqui em uma única pessoa. Simão, o nome dado a ele lá pelos seus pais, aí representa tudo o que ele era, então, desde o seu nascimento até aqui em João, capítulo 21, versículo 18 e 19. Mas também ele era Pedro, ou pedra, significando o que ele se tornaria depois de João 21, 18 e 19. Agora, olhe para vocês aqui assim, sabe, é crucial que vocês vejam e entendam essas 2 naturezas dentro de vocês também. Por um lado, existe quem é você no seu natural. O velho Simão, né? o velho Simão, que é alguém muito capaz de dizer ou de fazer coisas erradas. E claro, do outro lado há também quem é você na nova criação, ou seja, o novo Pedro. Claro, nova criação se você nasceu de novo, né? Então você como um filho de Deus aqui, justo e muito amado. Então olhando aqui para o versículo 1, na parte B, Pedro escreve esta carta aqui, dizendo assim, esta carta a vocês que compartilham da nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Deus, de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Para todos nós cristãos, esse versículo aqui, ele é um poderoso lembrete aqui de que, mesmo que você seja um crente há décadas, 10, 20, 30 anos aí, ou você que é novo na fé, com um dia, uma semana, um mês, um ano, sabe, essa fé, essa justiça de Cristo aqui é a mesma, ela cobre também você aqui, que compartilha dessa preciosa fé que é concedida por meio da justiça em Jesus Cristo, como diz aqui no versículo. O versículo 2 diz aqui na minha versão, que vocês tenham cada vez mais graça e paz, à medida que crescem no conhecimento aqui de Jesus, de Deus e de Jesus nosso Senhor. Nós vemos Pedro aqui dando uma saudação bastante calorosa aos seus leitores, mas é muito mais do que apenas palavras educadas aqui. Ele está abençoando os seus leitores, os forasteiros da dispersão e, por consequência, todos nós aqui que temos acesso a essa palavra hoje. E ele nos abençoa com algo muitíssimo específico aqui, que é graça e paz. Graça significa, como nós sabemos, bondade, significa favor imerecido de Deus. Aqui é o auxílio gratuito e amoroso que Deus dá às pessoas aqui que nunca poderiam merecê-la. E eu me incluo aqui, por exemplo. Paz significa mais do que apenas aqui ausência de guerra, mais do que apenas problemas. Significa integridade, significa que calma de coração, de estar bem com Deus. Amém? Então nós precisamos aqui ter em mente que graça e paz, elas não são conquistadas, elas não são compradas. Elas vêm de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus aqui. Sabe, muitas pessoas hoje estão ansiosas, estão inquietas aqui procurando paz nos lugares errados, sabe? Talvez no dinheiro, nos bens materiais, no sucesso, no status social e tantas outras coisas que talvez lhe dão aqui uma paz, mas uma paz ilusória e temporária. Pedro nos lembra, então, que a verdadeira graça e paz são encontradas de maneira abundante, como diz aqui no nosso texto, à medida que nós crescemos no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, seguindo aqui no nosso texto, o verso 3 vai dizer assim, Deus com seu poder divino nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio da sua glória e excelência. Como Pedro deixa claro aqui no verso 3, ele não está falando apenas em saber as coisas aqui, ele está falando sobre conhecer o Senhor Jesus, e o que ele fez representa para mim, representa para você hoje. Alguém disse certa vez assim, a Bíblia ela não foi nos dada para nossa informação, a Bíblia ela foi nos dada para nossa transformação.
transformação, como nós cantamos aqui agora há pouco. Para Pedro, sabe, o conhecimento de Deus aqui se relaciona diretamente, como está escrito aqui, com o que necessitamos para uma vida de devoção. Em outras versões vai dizer assim, para o que necessitamos para uma vida de piedade. Sabe, e esse completo conhecimento de Deus aqui deve ter um impacto na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, que acontece então de dentro para fora. Você pode falar como um crente, você pode andar como um crente, você pode se vestir como um crente, mas não ser um crente de verdade, porque essa transformação, ela depende da realização dessa natureza de Deus aqui dentro de você. Quantos estão me entendendo? E diante disso aqui, talvez você se pergunte, qual é a ligação, então, entre o completo conhecimento de Deus e a realização da sua natureza divina em mim? Olhemos então para o que diz aqui o verso 4. E por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Então, o elo, diz aqui o texto, são as grandes e preciosas promessas. E como eu disse antes, tudo que Deus promete, Ele... Aqui está a ligação. É um lembrete de que as promessas de Deus são para nos trazer transformação. A Bíblia aqui, ela está repleta das grandes e preciosas promessas de Deus ao seu povo, para todos nós, e a principal aqui foi a vinda daquele que pisaria a cabeça da serpente, que esmagaria então a cabeça de Satanás, o Messias, o verbo ali que se fez carne e habitou entre nós, aquele que todo joelho se dobrará e toda a terra proclamará que só Jesus é o Senhor. Sabe, Pedro está nos dizendo aqui que é por meio dessas promessas que a natureza então divina, ela nos liberta da corrupção aqui que está no mundo e dos nossos, claro, desejos aqui humanos. Sabe, Pedro está falando sobre as preciosas promessas. Então deixe-me fazer uma outra pergunta para a sua reflexão. O que é precioso para você? O que você considera precioso na sua vida? Quando nós ouvimos essa palavra, precioso, e suas derivações, claro, a primeira coisa que vem à nossa mente aqui, na maioria das vezes, claro, é algo de valor, algo de grande preço. Como eu disse no início, trabalho, dinheiro, sustento da família, sucesso profissional, reconhecimento social e tantas outras coisas, que o mundo, então, considera precioso. E nós não somos desse mundo. Mas nós estamos nesse mundo. Nós não somos aqui desta terra, porque o nosso lar não é aqui, sabe? A nossa cidadania não é daqui. Nós somos cidadãos dos céus. Amém ou não amém? E até mesmo por isso aqui, Pedro, ele usa a palavra grega timios, que é usada para descrever algo de grande valor e honra, né? Possuindo aqui um significado que vai além aqui do aspecto financeiro. Na Bíblia, essa palavra timios, ela é frequentemente associada à fé, ao amor, à presença, ou seja, à preciosidade da fé, à preciosidade do amor, à preciosidade da presença de Deus. É usada também lá sobre o precioso sangue de Jesus, como diz aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 19. Ou seja, associações aqui que exaltam então a grandiosidade e a excelência desses conceitos espirituais na nossa vida. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, até aqui nós vimos um Pedro totalmente diferente daquele Simão que nos é apresentado nos 4 evangelhos. O jovem pescador aqui, imprudente, ele foi transformado pelo Espírito Santo e pela sua dependência na natureza divina. Sabe, a falta de compreensão tão presente lá na juventude, lá tão presente no Simão, ela foi substituída aqui por um verdadeiro conhecimento das obras de Deus na vida dele, no então agora Pedro. E ao aproximar-se aqui do fim da sua vida, Pedro, ele continua escrevendo para nos lembrar do que é mais importante nesses últimos dias. Pedro, então, agora ele se preocupa aqui com a operação da nossa fé e a operação desses conhecimentos que determinarão o nosso futuro. Ou seja, quem nós seremos e onde nós estaremos. E como eu costumo dizer, nós podemos escolher ser santos ou ser pecadores. E só existem 2 lugares possíveis para esse tipo de pessoa: o céu ou o inferno. E ele diz aqui no verso 5 até o 8, assim: diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento,
Não está aqui na tela não, né? Ao conhecimento, o domínio próprio. Eu acho que nós não vamos passar aqui dessa etapa aqui, nós vamos parar por aqui, né? Porque quase ninguém tem domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus a fraternidade, e a fraternidade, o amor. E o versículo 8 diz, quanto mais crescerem nessas coisas, que foram ditas aqui do versículo 5 ao 7, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses 4 versículos aqui eu posso fazer 3 observações. Primeiro, obviamente são coisas muito importantes, sim ou não? Segundo, são coisas muitíssimo difíceis de se colocar em prática. O pastor Roberto aqui, ele citou aqui na sua pregação, ele deu alguns exemplos de superlativo aqui na sua pregação algumas semanas atrás no culto Liberto em Cristo aqui. E eu acho que ele falou alguma coisa sobre santo, santíssimo, rico, riquíssimo, lindo, lindíssimo, mas que se você esteve aqui nessa segunda-feira você vai lembrar, e se você reparar ele estava falando de mim, não é verdade? O que eu tenho em humildade falta em convencimento, não é verdade? Ai, ai. Mas falando sério, vamos lá. E terceiro, ele não falava de mim não, ele estava falando lá da pregação. E terceiro, não é apenas difícil, usando o superlativo aqui, é dificílimo nós deixarmos as velhas práticas, que é o velho Simão, para aquecer aqui no conhecimento de Cristo, que é, então, o novo Pedro. Por isso, sabe, Pedro fala aqui de adicionar, Pedro fala aqui de acrescentar a sua fé, fala muito sobre ser diligente, sobre ser aplicado, zeloso, cuidadoso, responsável, e perceba que não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, são cumulativas. Então, quando Pedro aqui nos fala sobre acrescentar a nossa fé, ele parte do pressuposto que nós já tenhamos fé, sim ou não? E a fé, como nós bem sabemos aqui, junto com a esperança e o amor, é a base de tudo na nossa vida aqui, mesmo que o maior deles seja, porém, o amor, como está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13. Nós encontramos referência sobre a fé, praticamente em toda a Bíblia, que também reserva um capítulo específico para falar sobre fé, que é Hebreus capítulo 11. E muito embora a Bíblia ela esteja repleta aqui de ensinamentos sobre a fé, para muitos a fé ainda é uma daquelas palavras que é fácil de se dizer, mas muito difícil de se compreender e aplicar na sua vida. Sabe, e a ideia aqui não é dar uma aula sobre fé, mas dizer que a fé é o meio pelo qual nós temos relação com Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 vai dizer lá, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, sabe? Pela fé nós receberemos então os benefícios aqui do que Jesus fez por nós. Ele viveu uma vida de perfeita obediência a Deus, Ele morreu para pagar aqui a penalidade pela nossa rebelião pecaminosa contra Deus, Ele ressuscitou dos mortos para derrotar de uma vez para sempre, como diz a palavra aqui, o pecado, a morte e o diabo, e isso trouxe consequências eternas para mim e para você que está sentado hoje aqui, amém? Então a fé é a base, a fé é o ponto de partida, não é a linha de chegada como muitas pessoas pensam. A fé ela opera aqui através do amor, sabe, para produzir evidências tangíveis ali da sua existência na vida de uma pessoa, na sua vida, na minha vida. Gálatas 5,6 fala a respeito disso, quando o apóstolo Paulo ele diz lá, pois em Cristo Jesus não há benefício em ser ou não ser circuncidado, o que importa é a fé que se expressa pelo amor. Então, falando de outra maneira, que a obediência que agrada a Deus vem da fé, ao invés de um mero senso aqui de dever ou de obrigação, como infelizmente acontece muito dentro das igrejas. A Bíblia diz, como Elaine falou aqui agora há pouco, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, até aqui no verso 4, Deus está dando um desafio claro e prático aqui para todos nós. Pedro acabou de contar aqui aos seus leitores sobre as incríveis promessas de Deus e como Deus lhe deu tudo o que ele precisava para viver uma vida piedosa, sabe, uma vida de devoção aqui a Deus, nos versos 3 e 4. Agora, aqui no versículo 5, parafraseando Pedro, seria como dizer assim, por causa disso tudo, não fiquem parados, façam alguma coisa. Para ser mais simples para você entender aqui, é como se eu dissesse assim, ó, aqui está o espremedor, aqui estão os limões, aqui está o açúcar, então não fique parado, faça uma limonada disso tudo. Pedro está dizendo aqui aos seus leitores para
esforçarem-se ao máximo, para que não sejamos compassivos aqui, porque o crescimento na nossa vida cristã, ela requer uma ação intencional nossa, ou seja, ninguém pode fazer isso por mim, ninguém pode fazer isso por você, sabe, você não é uma planta ali que fica esperando Deus regar as promessas de bênçãos e de milagres sobre a sua vida, não, sabe, é isso que Pedro está dizendo aqui, esforcem-se, saiam da sua zona de conforto, deixem a sua velha natureza, avancem aqui, para corresponder às promessas de Deus, e se Deus prometeu, Ele cumpre. E por isso, Pedro começa aqui uma lista que ele constrói passo a passo, para nos ensinar a crescer. Sabe, quando olhamos aqui para essa lista, nós vamos perceber que falta muito, mas muito aqui, para nós atingirmos a estatura de Cristo, conforme está lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 13, que diz, até que alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos aqui, chegando à completa medida da estatura de Cristo. E para falar a verdade aqui para nós, é só a graça misturada com a misericórdia, como a Marjorie costuma dizer aqui de vez em quando, sabe, chegar à medida da estatura de Cristo é muito difícil. Mas Pedro está chamando a atenção aqui dos seus leitores, aqui na parte A do verso 5, diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Lembra da planta? Faça um exercício de memorização, dizendo assim, eu não sou uma planta, eu não sou uma planta, eu não sou uma planta. E também por isso, até mesmo para vocês se certificarem aqui, que a sua fé não é algo estático, não é algo momentâneo, não é algo sem movimento, mas sim aqui uma experiência aqui progressiva e marcada pela adição ou pelo acréscimo dessas coisas que Pedro está falando aqui, a sua profissão de fé. E quando eu falo aqui em profissão de fé, é algo que você já fez, e se você não fez, você deve fazê-lo, que é confessar publicamente Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Romanos 10:10 diz, vai lá dizer, porque que o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a salvação, amém? Então aqui no verso 5, na parte B, Pedro está dizendo assim, para acrescentar a fé, a excelência moral. Algumas versões traduzem aqui o grego arete ou areté como virtude aqui, que é frequentemente associado à coragem espiritual. Sabe, lembrando que aqui a virtude não é a ausência total de vícios nas nossas vidas, mas a prática aqui contínua de valores morais, a prática contínua aqui de boas ações e a busca da excelência em todas as áreas da nossa vida. Quantos estão entendendo? Pedro continua dizendo aqui, acrescente à excelência moral o conhecimento. Aqui Pedro não está falando apenas do conhecimento intelectual. Essa palavra conhecimento aqui vem do grego gnosis, que uma pessoa, ela pode ler a Bíblia de capa a capa, aí 5, 10, 20, 30, 50 vezes durante a vida, e mesmo assim não aprender absolutamente nada da palavra de Deus. Pedro fala aqui sobre entender os caminhos de Deus e como viver sabiamente à luz de quem Deus é. E Pedro continua dizendo, acrescente ao conhecimento o domínio próprio. Do grego encrateia. Poderia ser encrencateia, né? Porque sem domínio próprio, encrenca na certa aqui, que não tem jeito. Mas domínio próprio também é uma característica lá do fruto do Espírito, conforme está lá em Gálatas, né? E se refere a dominar, então, os próprios impulsos aqui, é ter controle sobre os próprios atos, sobre as próprias emoções. É algo que falta em muitas pessoas, e eu me incluo no meio dessas pessoas aqui, mas eu estou me esforçando para melhorar, estou confessando meus pecados aqui, tá? Algumas versões traduzem domínio próprio como temperança ou autocontrole, mas eu gosto assim de traduzir como equilíbrio ou moderação. Sabe, a importância de nós sermos adequados, nós sermos contidos aos padrões cristãos, até mesmo porque ninguém tem sangue de barata. Olha eu falando de barata de novo aqui. Porque ninguém é 100% santo, mas que nós busquemos então esse equilíbrio aqui, que nós busquemos a moderação, o controle sobre os nossos atos e as nossas emoções, amém? Sabe, diferente dos joguinhos lá de videogame, onde se você errar, se você morrer, você tem mais vidinhas lá, né? Aqui não, aqui é vida real, porque se você errar e você morrer, já era, não tem outra chance, você sabe aonde você vai parar, né?
Se você conseguir passar dessa fase aqui, você vai para a fase seguinte. É o que Pedro está dizendo. Acrescente ao domínio próprio a perseverança. A palavra grega aqui é hupomone, que algumas versões traduzem também como paciência ou firmeza. Sabe, também é uma característica que falta em muitas pessoas, porque às vezes, como eu já disse aqui, é mais fácil desistir aqui do que perseverar, é mais fácil largar do que segurar, e muitos crentes estão desistindo porque acham que a caminhada cristã é muito difícil, e realmente ela é muito difícil mesmo, porque se não fosse, você não estaria aqui nessa noite hoje. Coisas que vêm fácil, vão fácil, tenha certeza disso. Pedro continua dizendo, acrescente aqui a perseverança, a devoção a Deus. Aqui Pedro fala de uma vida então de santidade aqui prática, e de muitas maneiras essa prática aqui ela incorpora todos os outros atributos aqui, essas ações que estão mencionadas nessa lista, tanto as que eu já falei até agora, quanto as que eu ainda vou falar, e algumas versões traduzem aqui o grego eusebeia também como piedade, que é frequentemente aqui associada à reverência, é associada ao respeito aqui a Deus, também se relaciona como obediência aos mandamentos de Deus. Então, a devoção, ela tem valor aqui para todas as coisas, sabe? Mantendo a promessa tanto para essa nossa vida presente, quanto para a nossa vida futura. Quantos estão me entendendo? E se Deus prometeu, Ele cumpre. Acrescente a devoção, Pedro está dizendo aqui, acrescente a devoção a Deus, a fraternidade. A palavra grega aqui é o nome da nossa igreja, Filadélfia, da qual deriva aqui uma das palavras amor, né? Amor que vem do grego aqui, filho, que significa amor fraternal. E a expressão, então, ela confirma aqui, ou vem confirmar, um mandamento de que os seguidores de Cristo devem se amar mutuamente como uma grande família espiritual. O segundo grande mandamento diz, amai o seu próximo como a ti mesmo. A expressão aqui, né, que confirma esse mandamento aqui. E o segundo grande, que eu já falei, e também é um poderoso lembrete para nós cristãos, que nós cultivemos então, relações de amor e de harmonia baseada nos princípios bíblicos. E por fim, Pedro está dizendo, acrescente à fraternidade o amor. Nós sabemos que a Bíblia descreve principalmente 4 tipos de amor. O amor eros, que é o amor romântico, o amor íntimo entre o casal. O amor storge, que é o amor familiar. O amor filial, que eu comentei agora, que é o amor fraternal, ou amor de amizade. E o amor ágape, que é o amor aqui incondicional, o amor divino, o amor de Deus. Pedro usa aqui no texto a palavra grega ágape, que é o tipo de amor que Deus nos ama. E dessa forma, nós somos então exortados aqui a amar não apenas aqueles que nos amam, não apenas aqueles que retribuem o nosso amor, porque amar quem nos ama é bastante fácil aqui, sabe? Mas Jesus, ele foi muito claro quando ele disse, amem os seus inimigos e orem por aquele que te persegue. Então Pedro nos diz aqui para acrescentar essas coisas que ele lista, essas ações à nossa fé. E ele está aqui mostrando que a vida cristã é então um processo de crescimento constante aqui e intencional, ou seja, é preciso que você deseje esse crescimento. Nós vimos que cada passo seguinte é acrescentado aqui ao passo anterior, e isso então ele nos leva aqui, ou nos torna mais semelhantes a Jesus Cristo aqui. E sabe, é fácil também dizer, eu creio em Jesus, mas Pedro diz aqui que a fé, ela deve levar à ação, ou seja, uma vida transformada, uma transformação real em como você vive, em como você trata e se relaciona com os outros que estão aqui ao seu redor, como você lida com seus problemas e com os desafios da sua vida, que se você parar para pensar, são muitos aqui. Então o chamado de Pedro para crescer nessas 8 qualidades, nessas 8 ações, em última análise, um chamado para nós sermos mais semelhantes a Jesus. Quantos estão entendendo? Pedro está nos mostrando aqui que a vida cristã não é apenas sobre aqui o caráter pessoal, não é sobre a fé privada ou individual, não. É sobre relacionamentos, sobre como os crentes tratam uns aos outros aqui e o mundo ao seu redor. Sabe, em um mundo aqui marcado pela divisão, marcado aqui pelo egoísmo, pelo egocentrismo, marcado pelo ódio, pela amargura, pelo rancor, pela ira, por que não dizer pela soberba e pela hipocrisia tão presente dentro das igrejas, sabe?
sabe? E esse amor aqui, ele não se baseia em sentimentos, se alguém merece ou não esse amor. Não, não, não. É uma decisão que você tem que tomar, que flui do amor de Deus, do amor que Deus demonstrou por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores aqui. Então você pode levantar sua mão para o céu e dar um glória a Deus por isso? Continuando o nosso texto aqui, eu estou correndo porque meu tempo está passando. Continuando o nosso texto aqui no verso 8, diz assim: quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses versículos aqui, Pedro explica por que ele listou todas essas ações, quando ele diz aqui nessas coisas, ou seja, a fé, a excelência moral, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança aqui, a devoção a Deus, a fraternidade e o amor. Ele diz que se você tem essas qualidades, se você pratica essas ações e está crescendo nelas e no pleno conhecimento aqui do nosso Senhor Jesus, a sua vida não será uma vida vazia, a sua vida não será aqui uma vida infrutífera, a sua vida não será uma vida inútil. Sabe, Pedro não está dizendo aqui que você será perfeito ou que você estará isento aqui de dificuldades na sua vida. Não, não, não. Ele está dizendo que se você estiver crescendo ativamente nessas qualidades, o seu conhecimento de Jesus te levará então a resultados reais. Jesus vai aparecer em como você vive, em como você trata os outros aí, e a maneira de como você impacta as pessoas e o ambiente ao seu redor, e isso se chama testemunho pessoal. E o oposto, o contrário, também está implícito aqui. Se você não estiver crescendo nessas coisas, a sua fé se tornará ineficaz, ou seja, sem poder, uma fé improdutiva, que não produz fruto, porque é mais fácil se estabelecer aqui em uma rotina, ou até mesmo se tornar complacente com a sua fé, ou seja, estar satisfeito em estar onde você está, mesmo que já tenha passado 10, 20, 30 anos e você não cresceu 1 centímetro sequer no conhecimento aqui de Jesus Cristo de Nazaré. E aqui fala de quem você foi, fala aqui de quem você é. Mas Pedro, ele está lembrando que se você crescer no conhecimento de Jesus, isso te levará então a uma nova vida, ou seja, em quem você será e onde você estará no futuro. Os versos seguintes vão falar sobre isso. Versículo 9, diz assim: mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Versículo 11 diz assim: assim a sua entrada no reino eterno, presta atenção, assim a sua entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Aqui, Pedro nos mostra a importância do que ele tem falado. Como eu falei uns tempos atrás, aqui antes do Congresso da Família, a igreja é um tipo de posto Ipiranga do céu, não é verdade? Tem benefícios para essa vida? Tem. Tem benefícios para a vida futura? Tem também. Então a igreja é o local onde nós abastecemos o nosso tanque espiritual, amém? E à medida que nós avançamos então aqui na vida cristã, sendo diligentes nessas 8 características, nessas 8 ações aqui que Pedro menciona nos versos 5, 6 e 7, Pedro nos diz que nós não cairemos ou tropeçaremos nessa vida, como está aqui no versículo, sabe? E que receberemos a promessa de uma rica recepção no reino eterno do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, quando a nossa vida terminar aqui nessa terra. E por isso, é uma grande promessa, é algo sobre o qual aqui vale a pena ser diligente e esforçado para se alcançar. E quando Jesus promete, Ele... Sabe, eu sei que no céu não tem essas coisas de ego, de vaidade, de reconhecimento pessoal, né, que são sentimentos puramente humanos e terrenos. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, com esses sentimentos humanos e terrenos, é bom fechar os olhos de vez em quando aqui e imaginar os portões do céu se abrindo. Não que isso signifique que você vai morrer agora, tá? Mas fechar os olhos e imaginar os portões do céu se abrindo e você adentrando com grande honra no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com fileiras assim de anjos de ambos os lados, saudando ali a sua chegada. Sabe, é isso que toda a nossa vida vale a pena, é a nossa chegada no céu. E é o que Pedro está afirmando aqui, que você será recebido com grande honra no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, amém?
Paulo também nos fala sobre isso lá, também na sua última carta escrita, lá em 2 Timóteo, quando ele diz, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, e ele continua dizendo assim, e agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, dito aqui, reto juiz, me dará naquele dia, e ele ainda diz mais, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Uau! Sabe? Não importa como, quando ou por que nós começamos essa nossa caminhada. O mais importante é como nós terminaremos. Eclesiastes 7, capítulo 7, versículo 8, diz lá, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Amém? Então nós chegamos aos versículos que nós abrimos a ministração de hoje. Os versos aqui 12 e 13, que nós já lemos, mas eu vou repetir. Diz assim, portanto, sempre lhes lembrarei destas coisas, embora já a saibam, e estejam firmes na verdade que lhes foi ensinada, e é apropriado que enquanto eu viver, continue a lembrá-los. Mesmo estando encarcerado, mesmo sabendo que morrerá em breve, aqui Pedro está dizendo que ele sempre estará pronto para nos lembrar por causa das consequências eternas da verdade que foi ensinada a ele, e ele está ensinando para nós nessa noite. No versículo anterior, no versículo 11, nós vimos a importância de se colocar em prática, então, aqui a verdade de Deus, e como isso nos levará lá a uma entrada ali com grande honra no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Pedro está disposto aqui a nos lembrar e nos lembrar mais uma vez, para que nós não nos esqueçamos dessas verdades. Sabe, por que você acha que nós precisamos desse reforço constante e lembrança dessas verdades? Simples. Porque nós nos esquecemos. Muito embora você possa saber a verdade, você é bombardeado diariamente aqui pelas coisas do mundo, pelas filosofias mundanas lá, por tentações de todos os tipos, em todos os lugares para onde você olhar, por onde você andar. Como eu costumo dizer, a caminhada cristã aqui é você caminhar na contramão do mundo, e por isso, ser lembrado dessas verdades é fundamental para a nossa caminhada em direção ao céu. Quantos estão me entendendo? E antes de ir para a conclusão, há 2 pontos que eu quero destacar sobre esses versículos aqui que nós lemos. Primeiro, os seus leitores precisavam ser lembrados, embora eles já soubessem dessa verdade que Pedro está falando. E às vezes você começa a ouvir um sermão como esse agora, por exemplo, ou começa a ler um livro cristão ali e pensar assim, poxa vida, eu já sei de tudo que você está falando, sabe? Ou tudo que eu estou lendo, eu já sei de tudo, eu já ouvi, eu já li muito sobre isso. E desligar-se, então, espiritualmente, como de repente algumas pessoas aqui, nesse exato momento, estão se desligadas aqui espiritualmente. Mas Pedro diz que ainda é importante sermos lembrados aqui, mesmo daquilo que você já sabe, mas que talvez momentaneamente você tenha se esquecido. E segundo, não era aqui uma nova verdade que Pedro estava trazendo para eles, assim como não é uma nova verdade aqui, essa palavra que eu estou ministrando nessa noite. Pedro sabe que não há nada de errado aqui com o Evangelho não precisa aqui se adequar aqui às nossas expectativas, às nossas ansiedades, aos nossos desejos, não, muito pelo contrário, nós só precisamos deixar o Evangelho, a palavra de Deus tomar conta dos nossos corações e das nossas vidas, amém? Simples assim. Então Pedro diz aqui nesses versículos, mais especificamente aqui no versículo 13, que uma pessoa, ela pode ter ouvido a verdade, ela pode ter se estabelecido na verdade, mas não ser movida pela verdade, e isso pode levar então à apatia espiritual, ou até mesmo aqui à apostasia, que é perder a fé aqui por completo, como eu já vi acontecer com muitas pessoas. Então o tema da ministração de hoje fala muito sobre isso. Nós precisamos aqui lembrar a importância daquilo que nós acreditamos e que de repente nós nos esquecemos. Nós precisamos ser agitados, sabe, aqui, sermos agarrados pela realidade daquilo que nós acreditamos, sob a luz da palavra e da vontade de Deus, amém? Pedro sabia que o seu tempo era curto. Pensa comigo, o que você estaria fazendo de diferente na sua vida, se você soubesse que o tempo da sua partida dessa vida estaria próximo? Provavelmente, isso faria você se concentrar nas coisas que realmente importam para você. Talvez você fizesse uma lista lá de coisas que ainda não realizou e correria lá para realizar. Tem alguns filmes aí que contam uma história parecida assim. Talvez você daria mais atenção à sua família, que de repente você não está dando. Talvez você se arrependeria dos seus pecados,
que de repente você não está fazendo? Você daria uma guinada na sua vida, tanto na sua vida pessoal, como na sua vida profissional, quanto na sua vida espiritual, que de repente você não está fazendo? Ou talvez você buscaria mais a Deus, que de repente você não está fazendo? E por que você não faz isso agora? Por que você só vai fazer isso quando você souber que vai morrer? Porque o maior problema é justamente esse. Nós pensamos que nós temos todo o tempo do mundo aqui, e assim nós perdemos o foco, nós nos desleixamos com as coisas aqui da eternidade, nós nos esquecemos de lembrar que chegará um momento que poderá ser tarde demais. Quantos estão me entendendo? Todo mundo com o olho de Mônica assim, arregalado, né? Faltando pouco tempo lá para sua execução, Pedro ainda aqui se preocupa em nos lembrar de coisas referentes à nossa salvação, para que nós nos arrependamos, que nós vivamos aqui uma vida caracterizada então pela santidade, pela devoção a Deus, e nos esforçando para levar uma vida pacífica, com muito domínio próprio, sim ou não? Né? Não é verdade? Aqui, sabe, uma vida pura, uma vida sem culpa aqui aos olhos de Deus, e nós só poderemos viver dessa forma se nós tivermos Jesus Cristo nos nossos corações e confessarmos publicamente como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então eu quero aproveitar aqui e fazer um convite para você que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador publicamente e deseja fazê-lo nesse momento. Eu te convido a tomar a decisão mais importante da sua vida. Depois de tudo que você já ouviu até agora, você ainda tem dúvidas em dar esse primeiro passo? Já não é mais um convite agora, é um apelo, sabe? Tem alguém aqui que deseja receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levante a sua mão no seu lugar aí que eu quero orar por você. Eu não enxergo a partir da terceira fileira, então se alguém levantar a mão, dá um grito aí, porque aí eu consigo ver. Não? Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Fique de pé, por favor. Glória a Deus. Fica de pé aí, não senta não, senta não. Eu quero estender esse convite também para você que já sentiu esse lugar quentinho que é os braços de Jesus, e por algum momento, por alguma circunstância na vida você se afastou dos caminhos de Jesus. E por algum motivo dos céus você tem vindo a essa igreja, ou você está vindo hoje pela primeira vez, e você talvez deseje no seu coração se reconciliar com Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que já aceitou Jesus no passado e por algum motivo andou distante dele, quer retornar para os braços dele? Levanta sua mão assim bem alto. Como eu falei, da terceira fileira para trás eu só vejo vultos como se fossem árvores, não é como o cego lá que Jesus curou. Tem mais alguém? Não? Eu queria chamar a irmã aqui, por favor, na frente. Iládia, traz a nossa irmã aqui. Mais um, aleluia, levanta aí, levanta, vem aqui à frente, por favor, pega ele aí, Gaspar, vamos lá gente, eu sei que tem mais, toma essa decisão na sua vida, chega aqui na frente aqui, ó, bem aqui, eu quero chamar o pastor Isaías aqui para orar pela nossa irmã, que está se decidindo por Jesus, e você está se decidindo ou voltando para Jesus? Oi? Ele está reconciliando e ela está aceitando Jesus. Você está aceitando Jesus, né? Ela está aceitando Jesus. Então, repita comigo assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Eu peço a Ti. Perdoa os meus pecados. Perdoe os meus pecados. E no Teu nome. Eu me reconcilio. Contigo. E a partir de agora, Tu és o Senhor, Salvador da minha vida. Querido Espírito Santo, governa sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Pai Celestial, em nome de Jesus, coloca as mãos sobre a vida do Teu Filho, meu Pai, que seja as mãos do Senhor, que o Senhor possa estar, ó Deus, escrevendo o nome dele no livro da vida. Querido Espírito Santo, assim como ele pediu, governa a vida dele, Senhor, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Jesus, dê agora a ele, ó Senhor, vestes brancas para vestires.
Senhor, o colírio para ungir os olhos para que ele veja, o ouro refinado pelo fogo para que se enriqueça das verdadeiras riquezas celestiais. Nós agradecemos que teu anjo, Senhor, ó Pai, guarda ele na entrada, na saída, no deitar, no levantar, e o Senhor possa conduzir, ó Pai, na tua presença, e que ele cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Você está aceitando Jesus, né? Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, a partir de hoje, eu te reconheço como Senhor sobre todas as coisas, e Senhor, sobre a minha vida. Eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, querido Espírito Santo, governa e guie, conduza a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Pai Celestial, põe a mão sobre a cabeça da tua filha no nome do Senhor Jesus, como se o próprio Jesus colocasse as mãos sobre ela nesse momento, que não sejam mãos humanas. Perdoa os pecados da tua filha, cobre com teu sangue precioso. Querido Espírito Santo, governa a vida dela, guia em toda a verdade, ensina todas as coisas. Pai, escreva o nome dela no livro da vida, guarda na entrada, na saída, no deitar, no levantar. Que ela seja enriquecida na tua palavra, que ela cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E a igreja aplauda o Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Vocês sigam eles ali, por favor. Amém. Tem mais alguém? Eu não costumo insistir, não. Glória a Deus pela vida desses dois irmãos, novos irmãos, vão se tornar nossos irmãos em Cristo. Então, fiquem todos em pé, aqueles que podem, para você achar que já está acabando. Como eu disse antes, é fácil você se desligar das coisas espirituais. É fácil você se distrair, é fácil você desanimar ou ficar preso nas amarras do passado, preso ao pecado. Mas Pedro nos lembra que cada dia é uma oportunidade de crescer na graça, é uma oportunidade de viver mais como Jesus, mostrar mais amor, estender a mão, sabe, perdoar, também ser perdoado, crescer aqui como nós tratamos em conhecimento, conhecer melhor a palavra de Deus, sabe, e andar bem juntinho com Jesus Cristo de Nazaré. Antes de Pedro largar a caneta, sei lá, naquela época não tinha caneta, né? Tinha o cálamo lá, que era uma espécie de um pauzinho lá com a ponta afiada que enfiava na tinta lá, ou uma pena de alguma ave. Mas Pedro, ele escreve uma última frase, e até mesmo reforçando o que ele já havia escrito lá no começo dessa sua segunda carta. Então, para encerrar a ministração de hoje, eu uso as mesmas palavras aqui do apóstolo Pedro, discípulo de Jesus, pastor das ovelhas de Deus, pescador de homens, que um dia, no passado, foi Simão, mas que agora, nesse momento da história, ele é Pedro. E ele, então, aqui diz assim, segunda carta a Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, presta atenção, crente, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a glória, hoje e para sempre. Amém? Quantos podem aplaudir ao Senhor? Aleluia! Deus abençoe você, a sua casa, no nome santo de Jesus. Pastor, pastora.